Esse é o nosso material para apresentar redes neurais. Aqui nós temos um mapa mental bem extenso, né? Obviamente vamos começar aqui pelo começo, né? Aqui a gente explica que as redes neurais elas podem ser vistas como funções, né? Que recebem uma entrada e retornam uma saída. Por exemplo, a função f de x aqui, que é constituída por a vezes x, onde x é a entrada e a é uma variável da função que não é a entrada que você vai mandar para ela, é um peso dela, que a gente descreve ela como um peso. E a diferença das redes neurais para funções normais é que no treinamento delas a gente atualiza esse peso para conseguir uma saída que a gente quer. Por exemplo, se a gente quer uma saída diferente da que a gente está recebendo, muito diferente, a gente muda muito esse peso. Se a gente quer uma meio parecida com o que a gente está recebendo, ou a gente não muda, ou a gente muda bem pouco, certo? E tem diferentes métodos para a gente mudar esses pesos aqui. Ao longo do material vão ser apresentados dois: o sistema evolutivo e o backpropagation, em ordem, na ordem que eu falei. Aqui a gente explica, exemplificando essa previsão das redes neurais usando apenas funções, né? Porque parece meio abstrato do jeito que a gente explicou aqui antes, mas é nada mais, por exemplo, se a gente quer uma função para prever aqui a temperatura média anual, sabendo apenas o ano, entendeu? A gente vai precisar primeiro de dados que sejam verdade para a gente comparar a nossa rede neural com eles, para saber como ajustar os nossos pesos para que ela consiga prever mais ou menos como isso vai acontecer. Obviamente, ela não vai conseguir prever 100% dos dados, porque ela precisaria de muitas coisas para prever o clima. Aqui ela só está vendo em base aos anos passados. Então, minimizando o erro da nossa rede neural em vista dos anos passados, a gente vai tentar prever os anos futuros, né? Primeiro a gente mostra aqui como são os dados, né, que a gente tem. São esses dados aqui sobre a temperatura pelo ano. Esses dados foram todos pegados do site www.nci.noaa.gov. Aqui temos esse outro gráfico mostrando a nossa função aleatória. Aqui a gente fez no começo uma função com pesos aleatórios, mas desse mesmo tipo aqui. Essa função dessa forma, só que o peso A, o peso D, o peso E, o peso B e o peso C são aleatórios. Tudo bem? E a gente vai ajustando eles na mão mesmo. A gente vai tentando ver como que a gente consegue aproximar essa função dos dados, né, que a gente tem. Aqui nós conseguimos uma função mais ou menos boa, né, pelo menos melhor do que a que a gente tinha antes. Isso é um bom exemplo de como os algoritmos que a gente usa treinam os pesos das funções para elas se aproximarem mais dos dados que a gente quer que elas prevejam, né? Esse é o princípio de todas as redes neurais, como aqui diz, né? Tipo, você ir treinando os pesos, melhorando eles, para sua rede neural conseguir prever melhor o que você quer que ela preveja, ou classificar melhor o que você quer que ela classifique, fazer melhor o que você quer que ela faça. Entendeu? Aqui nós vamos apresentar o conceito de multilayer perception, ou percepção de camadas múltiplas, né, em português. Elas são, como o nome diz, né, são redes neurais com camadas e com várias, né? E ela percebe a entrada nessas várias camadas. Esse ato de perceber é feito por meio de características, né? Ela tira características da entrada. A gente vai entender essa analogia a características mais em frente no material, aqui mesmo nesse mapa mental. Essas redes neurais elas são muito utilizadas e são as mais famosas, né? As que a gente vê ali na internet. Elas pegam uma entrada, né? Um vetor, por exemplo, e multiplica ele por diversas matrizes ou passa ela pelas camadas dela, né? Até chegar numa saída, né? Portanto, a gente vai ter vários pesos ali entre camada e camada. Aqui embaixo nós temos um exemplo de rede neural dessas, né? Temos um vetor de entradas, como foi dito ali em cima, uma camada de nós, né? E uma segunda camada de nós. Aqui em cima explicamos o que é um nó e tudo mais, já vamos ali. Aqui temos outra camada com a saída. No caso, tem só tipo uma saída, mas é porque essa é a nossa rede neural
De exemplo, ela poderia ter várias saídas. Aqui poderia ter três nós, aqui poderia ter um só. Essa rede neural, ela é capaz de aprender a operação short, né? Temos um exemplo em C de como essa rede neural pode ser implementada em C usando algoritmo evolutivo, mas já vamos lá. Primeiro vamos entender aqui o que é esse nó, o que significa esse viés e ao que se refere essa palavrinha nó aqui, se é esse nó ou se é outro nó. Então vamos aqui, isso aqui explica como funciona a porta short, né, que a gente vai implementar em C. Ela recebe um vetor de duas variáveis, né, o 0, 1, e se uma das entradas for 1 e a outra for 0, ela dá como saída 1, senão ela dá 0. Aqui nós explicamos como funciona cada nó e como funciona cada camada, né? O funcionamento dos nós é o seguinte: a gente pega uma função relu e na entrada dela, a função relu é essa função aqui. Quando o valor é negativo da entrada, ele retorna 0 como saída, e quando o valor é positivo, ele dá um valor positivo. Mais à frente vamos explicar por que ela é necessária, né? Tudo isso daqui eu estou só explicando o que é, depois eu vou explicar para que serve e por que a gente usa ele. Na função relu, a gente coloca uma soma ponderada, né? O conceito de soma ponderada é uma somatória de todos os elementos da soma vezes um peso para ele. Se ele tem muita importância para esse resultado, ele vai ter um peso muito maior. Se ele tem uma importância negativa para esse resultado, vai ter um peso negativo, e se ele não importa, ele vai ter 0 como peso. Entendeu? A isso é somado um viés, é só um valor, ele é modificado também como peso ao longo da rede neural, e a gente vai explicar para que ele serve mais para frente. Esse nó da rede neural é um exemplo que a gente pegou aqui para mostrar como ele funciona, né? Aqui ele faz a soma ponderada do 3 com o peso dele e do 5 com o respectivo peso dele. Esse 5 e esse 3 eles podem vir de outros neurônios ou outras entradas da rede neural. Mas o que importa é que eles estão sendo entrada desse nó aqui. Aqui é exemplificado com a função relu, peso 2 vezes o 3 mais o viés, o peso 1 vezes o 5 mais o viés. Aqui ele já é feito o cálculo, né, considerando que 2 é o peso desse nó 5 e menos 30 é o peso do nó 3 aqui. E o viés é considerado como sendo 1 nos dois neurônios, né, pros dois neurônios. Esse resultado daria 0, né, porque chegaria um valor negativo na função relu, e valores negativos na função relu sempre dão 0, como aqui mostra. Esse neurônio então ele teria 0 como resultado. Aqui na arquitetura nós vemos na arquitetura dessa rede neural, o que eu digo arquitetura, eu quero dizer como ela é montada. Isso é uma arquitetura. Agora se eu tirar um nó, eu tenho uma arquitetura diferente, né, de rede neural. Aqui nós temos vários nós e uma saída, né? A gente consegue observar que isso, pelo fato de ter tantas variáveis que a gente consegue ajustar nela, é muito mais complexo e consegue abranger uma capacidade de gerar saídas bem maior do que essa função aqui, em base às entradas, claramente, em base a variações nas entradas. Aqui, cada nó é calculado em base à entrada dele, né? Por exemplo, esse nó só depende desses dois pesos e dessas duas entradas. Esse nó também, mas das entradas aqui. O que importa é que cada nó, cada camada de nós, ela recebe entradas apenas da camada anterior. E só com isso ela já é capaz de calcular cada nó, entendeu? Ela nunca pega entradas de nós da mesma camada e nem da camada para frente. Ela só pega da camada anterior, nem pega de uma anterior à anterior, apenas da anterior. Mais para frente eu vou explicar por que isso faz sentido e por que se faz dessa maneira nesse tipo de redes neurais. As vantagens das redes neurais acima das funções normais é que a gente consegue uma complexidade, como eu disse aqui, bem maior, né? E também que a gente obviamente consegue treinar os pesos dela. Isso daqui é a grande diferença das redes neurais, né? O que chama aprendizagem ou treinamento. Aqui vamos fazer uma explicação matricial
para que a gente consiga entender melhor como funciona como funcionam esses pesos, por que, que a gente coloca certa quantidade de peso, certa quantidade de nós e por que, que a gente usa a função relu, né? Aqui a gente explica que, por exemplo, se a gente tem esse vetor de entradas de duas entradas, e a gente quer transformar ele nesse vetor de nós aqui, a gente apenas multiplica ele por esses pesos aqui, né? E essa multiplicação por pesos pode ser explicada como multiplicação por uma matriz. Da entrada para a camada 1 pode ser explicada por uma multiplicação por essa matriz aqui, já que se a gente efetuar a multiplicação de matriz dessa entrada com essa matriz, nos daria exatamente a camada dos nós. Isso se a gente ignorar a existência da função relu e dos vieses. Agora, a mesma coisa aplica para uma camada de nós, para outra camada de nós. Só muda a matriz. Muda para essa matriz azul aqui que a gente está vendo. Agora, também é a mesma coisa para a saída. O que acontece é que a gente consegue uma complexidade menor assim. Porque imagine que no lugar da gente fazer entrada vezes matriz, vezes matriz, vezes matriz, a gente faz só a multiplicação dessas matrizes vezes a entrada, daria no mesmo resultado, fazendo com que a gente conseguisse a complexidade de apenas uma multiplicação de matrizes. Isso é pior do que se a gente colocar uma função não linear dentre cada multiplicação de matrizes, porque dessa forma a gente não consegue unir as matrizes por uma multiplicação, entendeu? Entre elas, a gente não consegue juntar todas as matrizes como uma matriz só, porque a função não linear não deixa isso acontecer. A função relu, por exemplo, faz com que esse resumo de matrizes em uma matriz só não seja possível, pelo fato de ser uma função não linear. Assim, a gente consegue uma complexidade de 3 multiplicações de matrizes e aumentando o escopo da nossa rede neural. Por isso que é tão importante ter uma função relu. O viés também consegue algo parecido, mas a importância dele não é só essa. A importância do viés pode ser melhor entendido quando a gente vê um entendimento um entendimento da rede neural como características, assim, como cada camada é uma camada de características e cada nó é uma característica da rede neural. Como a gente vê isso? A soma ponderada, o conceito dela é ver a importância de cada entrada para um certo resultado, para um certo dado, né? Cada dado pode ser uma característica dessa entrada, entendeu? Por exemplo, se a gente quer fazer a porta short, a gente precisa que uma seja 0 e a outra seja 1. Esse nó ele pode representar uma característica da rede neural da seguinte forma. Por exemplo, se a gente quer a rede neural atuando como um short, como mostrado aqui na imagem, a gente precisa que uma das entradas seja 0 e a outra 1. Esse nó, por exemplo, ele pode significar a característica de essa entrada ser 0 e essa for 1. Como? Da seguinte maneira. A gente faz esse peso aqui ser menos 30, conseguindo que se essa entrada não for 0, ou seja, se ela for maior que 0, se ela for 1, ele vai dar uma soma ponderada muito negativa, entendeu? E somas ponderadas negativas dão 0 na função relu. E essa daqui pode ser multiplicada por qualquer peso positivo, já que ela vai dar 1. Então, o que a gente quer é que quando ela dê 1, a soma ponderada aumente para ser um valor positivo, para que depois de passar pela função relu, esse nó não seja 0. Ou seja, que esse nó não seja 0 representa que a nossa característica existe. Ou seja, se a nossa característica é que essa é 0 e essa é 1, então essa característica aqui vai passar a existir. Entendeu? Assim, a gente consegue, por meio das somas ponderadas e da função relu, uma característica. A gente consegue perceber uma característica nas nossas redes neurais, entendeu? E assim por diante, ou seja, essa camada aqui ela vai levar em conta apenas estas características da camada anterior para decidir as suas características. Por exemplo, se essas entradas aqui representam uma imagem, por exemplo, um vetor enorme de pixels,
e essa camada detecta se na imagem tem uma orelha, essa aqui pode detectar se tem um animal. Agora, é mais difícil a gente fazer uma detecção diretamente se tem um animal na imagem. Primeiro a gente detecta por característica, por exemplo, orelhas, olhos, e cada camada vai detectando características diferentes. Por isso que as camadas não tem interligação entre elas, porque não faria sentido eu querer saber uma característica, por exemplo, se ela tem olho, não deveria depender da característica de se ela tem orelha, entendeu? Por isso que a gente não faz essas somas ponderadas dos nós terem incluírem nós da mesma camada. Isso até a saída. A saída leva em consideração só essas duas características nessa arquitetura de rede neural. Em uma arquitetura diferente poderia ser completamente diferente. Assim, a gente pode encarar o viés da nossa rede neural como uma ajudinha para ativar esse neurônio, para a gente ativar essa característica, ativar esse nó. Por exemplo, se a gente quer que, independente da entrada aqui, ela já receba um aumento de 1 para aumentar a nossa soma ponderada, o viés para essa entrada seria 1 para aumentar esse nó. E é isso, é assim que a gente consegue entender por meio de matrizes e por meio de características, como a nossa rede neural chega na nossa saída e como ela se parece com uma função normal, e também para que a gente precisa do viés e da função ReLU. É isso, agora a gente vai apresentar métodos de treinar esses pesos. Agora a gente apresentou como ela funciona, aí depois a gente vai apresentar como que esses pesos e esses vieses podem ser alterados para chegar numa rede neural que funcione da maneira que a gente deseja. Aqui neste mapa mental é apresentado o algoritmo evolutivo para treinar pesos. Isso funciona da seguinte forma: a gente cria uma população de redes neurais. Não é nada mais do que um vetor de redes neurais, né? Esse vetor ele deve conter os pesos de cada uma das redes neurais, como é mostrado aqui embaixo. No começo, o peso de toda rede neural é aleatório, portanto é diferente uma da outra. E daí a gente usa duas entradas, das quais a gente sabe o resultado, e vê qual se aproximou mais do resultado, achando assim a nossa melhor rede neural, a nossa rede neural com pesos mais corretos, entendeu? Em relação às outras. E o que a gente faz após isso é pegar ela e fazer clone dela nas outras. A gente substitui os pesos das outras por essa. Porém, assim a gente não conseguiria evoluir os nossos pesos, a gente só pegaria o melhor peso aleatório dos que a gente gerou. Para evoluir isso, a gente vai, no lugar de apenas colar, a gente vai colar e modificar aleatoriamente um pouquinho só os pesos, somando um valor de menos 1 a 1 ou de menos 0,5 a mais 0,5, dependendo da nossa mutação. Se a gente quer uma mutação maior, a gente coloca de 1 milhão para menos 1 milhão, isso vai mudar muito os nossos pesos. Mas o normal mesmo é de 0,5 a menos 0,5, né? E assim a gente vai mudando os nossos pesos cada vez mais, e sempre pegando a rede neural que tem os melhores pesos. Depois de um tempo a gente vai acabar com a rede neural que consegue acertar muito mais o nosso resultado e, portanto, conseguiria prever bem melhor as próximas entradas que a gente colocar ele, quais seriam as saídas delas.